E um salve para você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, o responsável por este local, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este daqui é o nosso segundo do dia, o almoço com o TF neste sabadão. Caso vocês não tenham visto o nosso giro de notícias, vejam. Falei sobre ali a compra do PV, o Botafogo vai exercer esse direito de compra até o final do ano, isso já está certo. Falei também ali sobre algumas coisas a respeito do balanço do Botafogo, que eu falei no nosso giro, queria analisar um pouco mais os números, apurar algumas outras coisas, iria trazer para vocês nesse nosso conteúdo de agora. Agora o bicho pega. Muitos números estão sendo ali colocados e como o papel de jornalista é apurar, fiz isso durante toda a manhã de hoje. Tanto é que eu tinha prometido o vídeo para meio-dia, estou colocando agora para a gente conseguir entender alguns pontos que estão no contrato. Por exemplo, o Matheus Nascimento eu já falei no giro de notícias. Tem muita gente que não entendia porque o atleta só aparecia ali com 70%. Tem um percentual que é do Matheus e um percentual também da Tropes. Tem que saber qual que é o percentual de cada um, mas pela apuração inicial, 10% da Tropes e o restante da família do Matheus Nascimento. A Tropes, todos os atletas que chegam ao Botafogo, ela fica com 10%. É uma parceria de longa data que já existe com o Glorioso. Alguns outros casos chamaram bastante a atenção. Por exemplo, do Thiaguinho. Ali 840 mil sendo colocado no balanço. Um valor ali que o torcedor achou estranho, né? Um valor pago. O Botafogo pagou 840 mil pelo empréstimo do Thiaguinho, que só ficou durante 4 meses. Apurei esse detalhe. E isso engloba mais ainda uma dívida que o Botafogo tem com o Corinthians, que já está chegando a 4 milhões, fora se o clube paulista quiser cobrar juros. Isso é sem juros. E além disso, 900 mil reais para o Marcelo. O Botafogo pagou intermediação de 900 mil para o jogador que tinha em casa. Apurei esse detalhe também. Mas eu peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe. Ajudem o canal do TF, cara, que eu tento fazer o melhor de mim. Eu tento trazer o melhor de mim para informá-los sobre o Botafogo com toda a honestidade, com todos os detalhes, para a gente evitar fake news, cara. Eu não gosto de trabalhar com fake news, gosto de trabalhar com conteúdo sério e verdadeiro para vocês. Começo com os 2 casos que estão me chamando mais atenção. Vou começar com o Marcelo, porque o Thiaguinho tem ligação com outro tema aqui do vídeo, para vocês entenderem. Marcelo Benevenuto. TF, por que apareceu ali que o Botafogo deve quase R$1 milhão para o Marcelo em relação à intermediação? Pagou isso para renovar o contrato com o zagueiro? Gente, vamos lá explicando para vocês bem detalhadamente. Conversei com o Manuel Renha, que foi ali era membro do comitê de futebol e também estava no Botafogo desde a base, estava no clube desde a chegada do Marcelo Benevenuto, e eu tentei entender o motivo desses 900 mil reais. Perguntei se o Botafogo pagou isso para a renovação do Marcelo. E por que não estavam ali as renovações de Canu e Caio Alexandre, que elas aconteceram no mesmo período? O ex-dirigente do Botafogo explicou o seguinte: a negociação do Marcelo, como aconteceu? O empresário, ele queria uma intermediação do negócio. Todas as negociações, elas podem ter essas intermediações. E o valor de 900 mil reais, ele seria pago, teoricamente, mensalmente, até o final do contrato do Marcelo Benevenuto. Porém, o Botafogo não pagou esse valor mensalmente. Então, ali no balanço oficial está o número total que deveria ser pago para a empresa, né? A empresa do que agencia o Marcelo, até o final do vínculo com o jogador. Como o Botafogo não vai pagar esse valor, o empresário e o Botafogo ali, através do Manuel Renha, que participou da negociação, o que eles fizeram? Uma saída. Nas negociações, existe uma taxa, algumas taxas são pagas para agentes na intermediação do negócio. Cada mês que fosse passando, por exemplo, a dívida hoje com o Marcelo está em X mil reais. Vamos supor, desses 900 mil, Marcelo renovou ano passado, estaria ali, sei lá, tô colocando a grosso modo, a 100 mil reais. O empresário vendeu o Marcelo neste período. A comissão que o Botafogo deveria pagar ao Marcelo teria um percentual entre o valor que o Botafogo deve para o agente e mais um percentual que seria diluído da saída do atleta. Então, assim, essa dívida real hoje não é 900 mil reais. A dívida real é bem menos, é só o montante que o Botafogo deveria ter pago para esse empresário da data da renovação do Marcelo até o dia de hoje. Isso, como sempre acontece, seria pago na hora da venda. Na hora da venda do Marcelo, o Botafogo iria pagar um percentual que seria a respeito da intermediação do negócio e abateria a sua dívida. Então, assim,
ficaria elas por elas aproximadamente os valores que o Botafogo teria que pagar ao agente do Marcelo Benevenuto. Ele preferiu assim o agente do atleta botafoguense que está emprestado ao Fortaleza. Aí você me pergunta, pô, Tef, mas o Caio Alexandre e o Canu? Fiz essa pergunta para o Manuel Renha. No caso desses dois atletas, o que os agentes preferiram? Um percentual. Tanto é que no próprio balanço mostra que no Caio Alexandre ele foi vendido por 2,3 milhões de dólares, dali 13 milhões de reais, e o Caio Alexandre ficou com parte de 20%. Aí deste percentual, uma parte é do Caio e a outra parte é do empresário. Aí não sei como que foi essa divisão. O próprio caso do Canu é bem parecido. Tem o percentual do atleta que será colocado ali numa próxima negociação. Então, assim, quando foi renovado o contrato, é bem parecido como é com o Matheus Nascimento, na hora da venda você paga. Mas no caso do Marcelo, preferiram que diluir luvas dentro do período do contrato. Ali luvas, no caso, não. O valor ali do agente, né? O valor ali do cara ter feito a negociação. Então, é essa a explicação do Marcelo Benevenuto. Espero que eu tenha explicado direitinho, porque eu demorei a entender para passar para vocês. Obrigado pelo Renha ter me atendido e ter explicado este detalhe. Eu acho que foi bem... acho que dá para entender melhor. Sobre o caso do Thiaguinho. É simples, entrei em contato com pessoas do Corinthians para entender se o Botafogo pagou 840 mil reais pelo empréstimo do Thiaguinho. Do Thiaguinho é totalmente diferente. Do Thiaguinho engloba o que aconteceu com Iago, Gian e Moisés, atletas que jogaram no Botafogo entre 2018 e 2019. O que acabava acontecendo? Para o Botafogo, isso foi algo feito com Anderson Barros lá atrás, e o Botafogo usou o mesmo modelo com o Thiaguinho no ano passado. O que o Botafogo fazia? Pegava esses atletas emprestados do Corinthians, o Corinthians pagava o salário e, teoricamente, o Botafogo depositaria esse valor na conta da equipe corintiana. Para evitar o quê? Como o Botafogo vivia com salários atrasados, para não correr o risco da equipe paulista perder esses jogadores, porque o Botafogo não pagou os salários deles, no caso, né? Aí o que o Botafogo fazia? Pegava... pedia para o Corinthians, pagava normalmente os salários dos jogadores, e o Botafogo teria que depositar esse valor para a equipe paulista. E o Botafogo fez, sabe o que o Botafogo fez? Nada, exatamente nada. Não fez isso com o Moisés, não fez isso com o Gian, não fez isso com o Iago e também não fez isso com o Thiaguinho. O Thiaguinho que ficou no Botafogo durante 4 meses. E aquele valor de 840 mil reais nada mais é do que pegar o salário do jogador, que era aproximadamente 70 mil reais, vezes 12, e daria 840 mil. Não entendi o motivo dele estar no balanço com o valor total do contrato. Aí é um perigo. Será que o Botafogo não deu baixa? Será que foi um erro contábil na hora de passar ali no balanço? É algo que não dá para entender. Mas o caso do Thiaguinho é esse. O Botafogo teria que pagar para o Corinthians, fazer o mesmo caso desses jogadores. Repassava o jogador e o Corinthians pagava, e depois pagava para o jogador. Por isso que está ali o montante da negociação, montante total de 840 mil reais. E o Botafogo, com esses 3 atletas, deve a bagatela de 4 milhões aproximadamente com o Corinthians. Isso é perigoso. Isso é perigoso, o Botafogo tem que resolver isso logo, tem que pagar de maneira parcelada, porque cada dia que passa está mais complexo. Voltando ao caso dos jogadores, a FIFA ela permitiu isso agora, né? A FIFA voltou a permitir que os jogadores eles tenham um percentual em relação a uma venda futura. Então, por isso que foi feito isso com o Canu, esse termo, com o Canu e também com o Marcelo e com o Caio Alexandre, com o Marcelo Benevenuto. Lembre a palavra certa, é a intermediação. O empresário preferiu o valor da intermediação, que ele vai receber isso ou ao final do contrato. Aí aquele problema, se terminar o contrato do Marcelo e o Marcelo não for vendido, Marcelo sair de graça, aí é uma dívida que o Botafogo terá. Esse é outro ponto também, né? Porque se não foi pago mensalmente, se você não vende jogador, não tem como debitar esse valor da dívida e você vai acabar sendo acionado na justiça. Tem essas duas situações totalmente interessantes a respeito disso. Então, assim, espero ter explicado para vocês esses pontos. Qualquer outra dúvida, comentem aqui. Tef, não entendi esse ponto no balanço. Cara, eu vou tentar, igual eu falei no Giro de Notícias. Eu não sou especialista em números, mas eu sou especialista em apuração. Eu gosto de apurar, eu gosto de trazer detalhes, eu gosto de tentar entender as situações e passá-las para vocês, porque é o papel do jornalista, é entender, passá-las, não ficar no achismo. Eu postei no Twitter no achismo e fui buscar a solução e entendi o que aconteceu com o Thiaguinho. Então é isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Forte abraço, bom sábado, curtam aí. Mais tarde serei de volta com Noite Alvinegra, provavelmente um pouco mais cedo, mais 6, 7 horas da noite,
com mais informações a respeito do Botafogo de Futebol e Regatas. Tchau, tchau, fiquem com Deus e fui! Tamo junto, tchau, valeu, uou!